E aí galera do Me Salva, a partir dessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre circuitos não lineares e circuitos que envolvem aí a variável temporal. Por que não envolvia antes a variável temporal? Porque a gente estava trabalhando apenas com fontes e com resistores. E nesse caso aí os resistores eram ômicos, então uma tensão aplicada a V gerava uma corrente I. Se tu dobrasse a tensão, dobrava a corrente. Aqui não vai ser bem assim, a gente vai ter elementos que não são lineares, eles não se comportam como uma reta na curva tensão-corrente deles. O primeiro deles, que a gente vai falar hoje, são os capacitores. O que é um capacitor? Um capacitor é um elemento de circuito composto, basicamente, por duas placas assim ligadas, uma em paralelo com a outra, com uma distância entre elas e com algum material entre elas aqui. Aqui está representado como ar, mas geralmente a gente vai ter um dielétrico aí, um material não condutor aqui entre essas placas. O que acontece? Imagina agora que a gente tem uma corrente ou uma tensão aplicada aqui e vão ter cargas se deslocando aqui nesse fio e chegando nessa placa e vão carregar essa placa aqui com uma carga positiva, por exemplo. Se essa carga aqui está carregada com uma placa positiva, então essa carga aqui de baixo, por consequência, vai se carregar com uma carga negativa aqui. E o que vai surgir então entre essas duas placas? Vai surgir um campo elétrico apontando da carga positiva para negativa. Esse aqui vai ser o nosso campo elétrico. O que um campo elétrico implica? Implica também no surgimento de uma diferença de potencial ou numa tensão entre essas placas. Então aqui, ó, entre essas duas placas, a gente vai ter uma tensão aqui que a gente pode chamar de VC, que é a tensão que está presente nesse capacitor aqui. Como é que é a relação, então, tensão e corrente num capacitor assim? A relação tensão e corrente, primeiro a gente tem que entender uma coisa. A carga que está nas placas desse capacitor, ela é proporcional à tensão. E essa constante C aqui é a capacitância desse capacitor. A capacitância C é medida em farads. Se a gente sabe que a carga é a capacitância vezes a tensão, então a gente vai derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Ó. Vai ser a primeira vez nos nossos circuitos aí que vai aparecer então a variável t, que é a variável tempo. Derivando isso aqui, a gente fica com dq dt, e que tu vai lembrar que dq dt, na verdade, é a corrente I de t. Isso é C vezes a derivada da tensão. dV dt. Lembrando que essa tensão V aqui também é uma função do tempo. Então a gente chega nessa expressão aqui, I de t igual a C dV dt. Nos nossos circuitos, como é que vai ser representado esse capacitor aí? Ele vai ser representado por um fio e o capacitor vão ser duas placas paralelas assim, que é um desenho bem ilustrativo aí do que realmente acontece nesse capacitor. Vamos entender o que acontece quando a gente tem ligações de capacitores aí em paralelo ou em série, que nem a gente fez com resistores. Olha aqui. Imagina que a gente tem uma associação série, uma associação de capacitores ligados dessa maneira aqui. O que vai acontecer na associação série? A gente vai ter aqui um capacitor C1, e aqui um capacitor C2, e aqui o nosso capacitor C equivalente. No capacitor, nesses dois capacitores em série, o que tu tem que se lembrar é que a carga neles é a mesma. Por que a carga neles é a mesma? Olha só, aqui, entre esses dois pontos, não tem como ter carga surgindo, nem carga saindo daqui. Então, entre esses dois pontos aqui, tem que ter a mesma carga que entre esses dois e que entre esses dois. Portanto, a carga nesse é igual à carga nesse. Além disso, a soma das tensões aqui, VC1 e VC2, tem que ser igual à tensão no capacitor equivalente, VCEq. Vamos escrever essa expressão aqui então. V do capacitor equivalente é VC1 mais VC2. Vamos lembrar agora que Q é igual a CV. Vamos substituir o V ali por Q sobre C. Então, Q sobre o C equivalente é Q sobre C1 mais Q sobre C2. Agora a gente pode cancelar o Q, porque a gente deduziu aqui
que a carga nesses 3 capacitores era a mesma. E a gente vai chegar a uma expressão por capacitor equivalente, semelhante àquela expressão lá que a gente tinha para associação série de resistores. Então, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, isso na menos 1. E é claro que esse resultado aí pode ser estendido para quando tu tiver N capacitores ligados em série. Agora vamos ver o que acontece na nossa ligação de resistores em paralelo. Olha aqui, agora os resistores estão ligados dessa maneira aqui. A gente tem aqui o nosso C1 e o nosso C2. Nesse caso aqui, como eles estão em paralelo, a gente já está cansado de saber que a tensão entre eles é a mesma. Então é a mesma tensão que tem nesse nosso capacitor equivalente aqui. E que mais? A carga desses 2 capacitores somadas tem que ser igual à carga do capacitor equivalente. Cada um vai ter a sua carga diferente aí. Então vamos escrever assim, Q1 mais Q2 tem que ser igual à carga do capacitor equivalente. A carga a gente sabe que é a capacitância vezes a tensão. Então vai ser C1V mais C2V igual C equivalente V. Como V é igual para todos, a gente corta. E a gente vai chegar numa expressão para o C equivalente semelhante àquela expressão lá que a gente obteve para resistores ligados em série, não em paralelo. Tu nota então que a associação de capacitores, as expressões matemáticas aí, são o inverso daquelas lá que a gente conseguiu quando a gente associou resistores em série em paralelo. Bom, nessa aula a gente entendeu um pouco então o que é um capacitor, como é que a gente pode associar eles em série e paralelo, e a gente viu aí também como é que é a equação que rege a tensão e a corrente num capacitor para um determinado instante de tempo. Nas próximas aulas a gente vai começar a investigar a presença desses capacitores nos circuitos e como é que vai se comportar a tensão e a corrente neles em diferentes circuitos aí, dependendo do tipo de excitação, dependendo do que mais que vai estar ligado nesses capacitores aí. Era isso aí então, até a próxima.